todos, amigos e amigas. Então, irmão, a gente está falando aí hoje sobre as leis que opera, que o fundamento dela é o sigilo e a mentira. E aí você usa a Bíblia para achar que está vivendo a verdade, estudando a Bíblia, a história, que já passou, acontecimento que não se realiza no presente. Então a verdade, essa verdade é uma verdade morta, irmão. Passado, é do passado. Ela não está mais no presente. Se você rejeitar ela só se apresenta no presente, porque veja bem, a partir do momento que você vê uma história da Bíblia e por exemplo, de Davi, a história de Davi, é o exemplo de fé de um homem que confiava no Deus vivo, um homem que tinha um coração segundo o coração de Deus. É uma história bonita, a história de Davi, hein? Mas essa realidade desses acontecimentos aí já passou, irmão. Então você quer ter a fé no Deus de Davi? Quer ter a fé? Tá bom, eu vou lá na minha igreja, o pastor vai me indicar essa fé nesse Deus. Só que chega lá, o conselheiro seu dessa igreja, ele está fundamentado numa lei, que o fundamento dela é o sigilo e a mentira, que é a lei que opera. E que se estabeleceu uma ditadura sobre a terra por meio dessa lei. Então não tem como você se libertar, irmão, para ter acesso ao Deus de Davi por meio da orientação do seu pastor. Porque ele também está preso aí, a outro Deus. Então você tem que, para você alcançar o Deus de Davi, você tem que crer em Deus. Ah, mas o pastor falou para mim que ele encontrou um versículo ali do escritor qualquer da Bíblia e eu estou usando como base a minha fé nesse escrito, nessa mensagem, nesse versículo. Todos os escritos da Bíblia, irmão, que não foi escrito por Deus, é apostatado. É uma fé que você está confiando em homem, irmão. Você ouviu o que eu falei, irmão? Todos os escritos da Bíblia que não foi escrito por Deus, você está confiando em homem. Você está colocando aquela pessoa, aquele escritor como seu intercessor. E Deus já constituiu o intercessor para você, que foi Jesus, que não escreveu nenhum livro da Bíblia. Então você está com a fé corrompida, usando a própria Bíblia. E o seu pastor, ele está aconselhando você nesse sentido. Por isso que você não se liberta dos males que te afetam. Não tem como você se libertar dessa maneira. Porque você é conduzido a um Deus que está associado aos problemas que te afetam. Tem que se libertar dele por meio da verdade. A lei de Deus, que é os 2 primeiros mandamentos, amar a Deus e amar o seu próximo, o fundamento dessa lei é a verdade. Então você tem que aceitar essa lei. Mas não é obediência ao sábado, não, irmão. É obediência aos 2 primeiros mandamentos. Amar a Deus e amar o seu próximo. Porque o único mandamento que você não pode excluir da lei é o primeiro mandamento. Porque é o próprio Deus. O Deus de Davi. Você pode ver, irmão, que tudo que Davi fazia, ele consultava a Deus. Ele buscava a Deus. É homem que confiava em Deus, não. As orientações que ele buscava, irmão, não era em homem, em pastor, não. Era em Deus. É isso que você tem que fazer, irmão. Hoje, irmão, você tem acesso a esse Deus. Lembrando que esse Deus que Davi buscava, na época, ele não tinha se revelado em carne através de Jesus. Né? E ele alcançava esse Deus, mesmo assim. Abraão, Jó. Então esse Deus, ele sempre esteve disponível para que você pudesse crer nele. Mas aí o homem, colocado como intercessor, ele tira você de Deus. Ele tira.
Deus, o Davi não permitiu que esse Deus fosse tirado dele, porque tudo que ele fazia, ele recorria a Deus, não a homem. Ele não consultava homem. Ah, eu posso fazer isso. Não, ele consultava a Deus. Então não coloque, irmão, o seu pastor como teu intercessor, teu conselheiro, não. Porque ele vai roubar a sua fé para o diabo. Pode ver que esses pastores hoje, irmão, são muito bem pagos para liderar a igreja, os padres. Porque são ideias, são conselheiros fraudulentos que conduzem você para o diabo, dizendo ser Deus. Então o conselho que você deve buscar é em Deus. Você tem que crer em Deus. E colocar como prioridade o primeiro grande mandamento e o segundo. E aí Deus vai te livrar, porque você vai ter posta a sua fé nela. Você pode ver que Davi foi um homem que enfrentou muitas batalhas. Ele ia à guerra, irmão. Um homem de guerra, um homem que enfrentou muitas batalhas. E nunca nada de mal aconteceu a ele. Deus sempre livrava ele. Sempre, porque é um homem que confiava em Deus. Então, do mesmo jeito vai ser você, se você crê em Deus. Consulte a Deus, busque. Eu tenho a maneira própria de consultar a Deus, irmão. Então, se você nos procurar, a gente vai orientar para você essa maneira própria, individual. Que você não vai ter que buscar conselho de homem. Ah, mas quer dizer que eu não posso. Você pode ouvir o conselho de homem, mas tem que descredibilizar ele. E por que não posso ir pelo conselho dos homens? Espera aí que eu vou falar para você já já. Porque existe toda uma produção, irmão, para fazer acontecer na sua vida coisas que influenciam você em relação àquele conselho, daquele pastor, daquela pessoa lá usada pelo diabo para te aconselhar. Ou seja, ele vai dar um conselho para você e vai haver uma produção que vai fazer acontecer para que você passe a crer nele. Ele vai ser colocado como seu Deus, através dos conselhos, das orientações que você vai receber dele. Ou seja, o inimigo ele vai fazer com que a sua fé seja aposta no homem, não em Deus. Quando ele produz esses acontecimentos, inclusive acontecimento positivo na sua vida, vindo por meio de um conselho de um homem, de uma pessoa, não estou falando só de pastor não, qualquer pessoa. Aquele conselho que chegou até você, ele vai dar uma direção para você, que poderá até ser positivo. Mas tudo arquitetado e projetado para você ser enganado mais na frente. É por isso que aquele conselheiro lá que aconselha você, ele é bem pago, ele é rico, ele tem condições financeiras. E aí você usa a própria melhoria financeira dele para achar que você vai ter o sucesso que ele teve. Quando na verdade ele vai escravizar você, para você continuar enriquecendo ele. Isso mesmo, irmão. Ele vai escravizar você para você continuar dando dinheiro para ele, deixando ele rico. Ele sempre vai fazer isso. É uma espécie de idolatria que escraviza as pessoas. Então, se conscientize disso. A partir de hoje, você vai nos procurar, que eu vou direcionar você a buscar o conselho de Deus por meio de uma forma de consulta particular. E aí você vai ter umas orientações que vêm dele, que você poderá fazer um cálculo, uma base em relação às orientações que você recebe. Hoje, irmão, o que tem de pessoa que quer aconselhar você, que quer mandar em você, que quer orientar, eu mesmo, as barreiras maiores que eu enfrento é nesse sentido. Porque as pessoas que conseguem crescer, ficar rico, eles são obrigados a orientar e aconselhar as outras pessoas para continuar escravo deles. Você ouviu o que eu falei, irmão?